Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso de número 1. Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias, ele está logo após o livro de Jeremias, Isaías, que são os profetas maiores, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso de número 1, diz assim: Eu sou o homem que vi a aflição pela vara do furor de Deus. Amém? Eu sou o homem que viu a aflição. Deus, nós queremos colocar, Deus, diante do Teu altar, cada vida, cada coração, Senhor Deus, nessa tarde, diante do Teu altar. Guarda os corações, guarda as mentes diante do Senhor, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, e me dê graça, sabedoria, a unção da Tua parte, Senhor Deus, para discorrer esse texto, discorrer aquilo que o Senhor deseja falar aos corações, Senhor Deus. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, atuando de uma maneira tão especial, Senhor Deus, em nome de Jesus. Porque operando, Deus, o Senhor, ninguém tem o poder de impedir. Graças te damos, Deus. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala deste momento, esse momento de crise a qual o profeta Jeremias estava passando, a nação estava passando, porque é um momento, Jeremias ele está inserido em todo momento, um contexto, né, de cativeiro, a qual estava assolando o povo ali, já estava ali vivenciando já décadas deste cativeiro, né? Então tudo isso trazia ao povo esse jugo tremendo sobre essa nação, e automaticamente a crise era uma crise instalada em toda a nação, seja uma crise econômica, uma crise moral, uma crise social, né? E nós vemos que nesses momentos de dificuldades pelos quais nós possamos passar, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. É nos momentos de crise, é nos momentos de adversidade que os talentos eles surgem de uma maneira muito de uma maneira tremenda, né? São descobertos talentos, né, em meio à crise. Então a crise ela tem esse fator também, esse fator de mudança, esse fator de oportunidade. Amém? Então eu tenho certeza que Deus está agindo, Deus está operando de uma maneira tremenda. Amém? Então crise não é um momento de estarmos como o povo está vivendo aqui, um momento de adversidade, um momento de derrota, mas um momento de ter essa oportunidade de poder seguir adiante. Amém? Então, dentro desse aspecto de crise, eu gostaria de falar sobre esse primeiro aspecto, que eu gostaria de falar sobre a questão de identificarmos o foco, né? O foco da crise, identificando o foco da crise, né? E eu coloquei um título nessa mensagem dizendo: ultrapassando as crises. Amém? Nós não somos isentos, né, dos momentos de adversidades. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus fala de adversidade, Jesus fala de luta, fala de momentos, né, que chegam nas nossas vidas, chegam na nossa história, tentando realmente trazer um transtorno, um momento, né, de falta de um norte, uma direção, mas ele se coloca em meio à crise como aquele que quer direcionar as nossas vidas em nome de Jesus. Eu creio que nesta noite, nesse começo de noite, Deus quer te direcionar em meio à crise que porventura você esteja passando. Então o momento de crise é um momento de oportunidade. Então vamos identificar, e no livro de Lamentações que nós lemos, no capítulo 3, no verso de número 5 e 6, diz assim: edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre.
né? Numa outra versão diz assim: ele me sitiou, ele me cercou de amargura e de pesar, ele me fez habitar em escuridão. Então, qual era, né, aquele momento que o profeta estava passando? Era um momento de total adversidade, era um momento de amargura, era um momento de pesar, era um momento de escuridão, né? É aquele momento que tudo está escuro e você não vê uma luz, como diz o dito popular, uma luz no final do túnel. Mas Deus, ele vem com uma luz que, vindo ao mundo, ilumina todo aquele que nele crê. Amém? Ele vem para dissipar toda a treva. Então, qual é o foco da crise, né? Situações contrárias, às vezes, vêm sobre as nossas vidas como um sinal de que algo está errado. E é interessante porque nós vemos vários relatos na Bíblia, e tem um relato muito especial, que é o relato do profeta Jonas. Ele estava sendo preparado por Deus, direcionado por Deus, como missionário para levar as boas novas de salvação. A palavra missionário significa embaixador que tem o poder legal de exercer num reino distante a autoridade que lhe é dada. Então ele estava levando uma palavra como embaixador, como missionário até aquele local a qual Deus queria que ele fosse. Só que de repente a cidade não era uma cidade turística naquela época, não era uma cidade que traria ao coração de qualquer um o desejo de estar ali, passando ali as suas férias. Era um local de adversidade, era um local de luta, de dor, era um povo terrível, né, que era o povo ali, que convivia ali naquela situação, naquela cidade. Então o que acontece? Nínive se torna o auge da crise na vida de Jonas. Então Jonas, quando vai em direção ao porto ali para comprar a passagem, porque o objetivo era chegar até Nínive, ele vai e pede no guichê a passagem para um outro local, para uma outra região. Como se Deus estivesse a lei ou a parte, né, de tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jonas. Como você muitas vezes, e eu penso que Deus muitas vezes está alheio, né, às coisas que acontecem na minha vida ou na sua vida de maneira nenhuma. Por maior que seja a crise, por maior que seja o momento de escuridão, de amargura, Deus, ele está presente, ele está conduzindo a história, ele não está como espectador da história, ele está atuando de uma maneira tremenda. E como disse lá na oração, Isaías 43:13, operando Deus, o Senhor, ninguém tem este poder de impedir. É um Deus que opera com poder e com autoridade. Então, Jeremias está inserido em todo esse contexto de adversidade, este contexto de luta e de dor, e era o mesmo contexto que também estava ali convivendo de uma outra forma Jonas. Então ele foge, ele não quer ir para aquele local que ele foi designado, né? Então ele toma, né, uma decisão, e ao entrar naquele barco, ele está agindo de uma forma desobediente à ordem que foi estabelecida. Então, quando nós paramos para analisar a vida de Jonas em relação a este fato, que era dele ter que ir até Nínive, ele não vai a Nínive, ele vai a Tarsis, ele vai para um outro local, nós vemos a desobediência como foco da crise na vida de Jonas. Ele precisava entender que ele precisava se colocar prontamente e em obediência. Então nós precisamos identificar o foco da crise na nossa vida. E muitas vezes nós olhamos para aquele que está do nosso lado. Talvez você esteja num conflito tremendo no seu lar. Talvez o seu relacionamento conjugal esteja num conflito. E a atitude que nós temos é de olhar para o outro e dizer: o outro é o culpado. É de estabelecermos o outro como culpado, mas que nós possamos assumir as nossas culpas, assumir realmente aquilo que nos é cabível, não olhando para o outro, não imputando ao outro essa responsabilidade. Mas aí eu vejo que Jonas estava, naquele momento, quando ele compra a passagem, ele vai ao local mais calmo, mais tranquilo, longe de qualquer cobrança, e ali ele dorme, e ali ele descansa.
achando que ele poderia fugir daquilo que Deus estava fazendo. Você não pode fugir daquilo que Deus está fazendo. Talvez no meio da crise, no meio da adversidade, no meio da luta e da dor pela qual você esteja passando. Não adianta fugir, é hora de levantar. E Jonas estava dormindo. E Jonas estava alheio, ou aparentemente alheio, àquilo que estava acontecendo. Mas de repente, veio uma grande tempestade. E o mar se torna revolto a tal forma que atinge os lugares mais íntimos daquela embarcação, aonde Jonas se encontrava. Ele estava no local aparentemente protegido, mas de repente, quando ele vê que o mar está totalmente revolto, e que aquela situação é totalmente contrária, né, a tudo aquilo que qualquer um, como conhecedor dos mares ali, daquele ambiente, poderia identificar como um fator da natureza. Ele falou, não é um fator da natureza, eu sou a causa desse fato. E é interessante porque o que acontece, Jonas capítulo 1, no verso 12, diz assim: Jonas respondeu àqueles que estavam no barco, joga-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre nós. Antes que isso acontecesse, eles começaram a lançar várias coisas no mar. Eles foram tentando aliviar, né, aquele barco, mas de repente Jonas se colocou diante do Senhor dizendo, olha, eu sou o culpado, eu preciso assumir essa culpa. E quando Jonas é lançado, ele é lançado no meio daquela tempestade, e aparentemente, né, tudo ali estava, tudo findou, né, naquele momento, mas não, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Ele é engolido por um grande peixe, ele é levado por aquele peixe durante 3 dias, ele fica dentro daquele peixe, e num determinado momento, Deus dá uma indigestão àquele peixe, e aquele peixe faz, lança Jonas, aonde? Para Tarsis? Não, lança Jonas para Nínive, que era o objetivo final da viagem a qual Deus tinha proposto para a vida dele. Então a crise vem tentando realmente trazer transtorno sobre a sua vida. É momento de você se posicionar. É momento de você se posicionar. Talvez você esteja enfrentando uma crise muito grande lá no teu trabalho. É momento de você se posicionar e ver aonde você precisa mudar. O que você precisa mudar em todo este aspecto. Não reputa ao outro a responsabilidade, né, da crise, mas tenta ver na sua vida aquilo que precisa ser mudado. E é interessante porque Davi, ele também teve momentos de adversidades, momentos de dor, de lutas, crises que vieram sobre a vida dele. E é interessante porque Davi, ele pediu a Deus que tornasse claras na sua vida todas as coisas. Então é necessário que nós façamos essa oração, é necessário que nós possamos fazer a oração que Davi faz lá em 2 Samuel, no capítulo 22, 29, que é um salmo também. Ele diz assim, tu és a minha lâmpada, ó Senhor, ilumina as minhas trevas. Davi estava dizendo que Deus era a luz suprema na vida dele, que Deus poderia, nos lugares mais obscuros, nas trevas mais obscuras que estivesse tentando ocultar algo na vida dele, ele fala, Deus, traz luz sobre a minha vida, traz luz e dissipa toda a treva, todas as trevas, tudo aquilo que está tentando obscurecer dentro do meu ser. E é interessante porque no Salmo 119, no verso de número 105, ele diz assim, nesse salmo, que é um salmo tremendo, falando do poder da palavra, e ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Davi falava de algo a qual as pessoas estariam observando, olhando. Ele estava falando, luz, Deus, para o meu caminho, para o caminho a qual eu estou andando, para o caminho a qual os meus pés estão colocando ali
né, a planta dos meus pés, mas também seja luz para os meus caminhos, seja realmente um foco que vai à frente, Senhor, dissipando todas as trevas. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu estou no meio de uma crise total, Senhor, tudo está obscuro, tudo está totalmente negro, Senhor, mas eu quero, Senhor, ver além deste momento, e eu tenho certeza, Deus vai se revelar de uma maneira tremenda sobre a sua vida, neste dia, nessa semana, de uma maneira especial. Diga a Deus: Deus, dissipa, Senhor, todas as trevas, traz luz, Senhor, sobre a minha vida, e à medida que eu caminhar, Senhor Deus, a tua palavra seja lâmpada para os meus pés, e seja luz para os meus caminhos, e você vai ver coisas tremendas ocorrendo na sua vida de uma maneira tremenda. Davi não somente pediu para que Deus esclarecesse as coisas externas na sua vida. Quando eu falo desse lâmpada para os meus pés, é o caminhar diário, onde as pessoas estão vendo, observando aquilo que é externo, aquilo que é visível, né? Mas ele também pediu algo para Deus, algo lá no profundo do coração dele. Então, quando ele escreve o Salmo 139, é um salmo tremendo, foi um dos salmos que eu decorei no começo da minha conversão. E lá no Salmo 139, no verso 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, o coração. E ele diz assim: vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende. Dirige os meus pés pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, sonda o profundo do meu coração. Então Davi estava falando deste algo mais que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque você é espírito, alma e corpo, e Deus quer agir na tua vida, no mais profundo do teu ser. Você não é um ser apenas onde as pessoas olham e vê somente aquilo que é exterior, não. Aquilo que é exterior, as pessoas estão vendo, observando, mas existe algo interior que é maior, que é supremo sobre a sua vida, porque Deus te criou de uma forma plena, e este maior, que é o teu interior, ele vai refletir no teu exterior. A palavra de Deus diz assim, que o coração alegre, ele vai trazer forma nova, uma forma de vida para o rosto. Então talvez pessoas entraram aqui nessa tarde, tristes, com o coração amargurado. Eu quero dizer para você, Deus tem o poder de sondar o mais profundo do teu coração, trazendo algo novo que vai começar da parte de Deus, de dentro para fora. E este algo a mais, de dentro para fora, vai fazer com que você tenha uma atitude real de arrependimento, uma atitude real que começa lá no teu interior, no profundo do teu coração. E aí você vai chegar próximo do Senhor e vai dizer a Ele o que se passa no teu coração, e Ele vai conduzir você pelo caminho eterno. Um homem se achando justo, se achando o melhor de todos, chegou diante do Senhor Jesus e disse ao Senhor: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele diz: vende tudo que você tem, porque o teu coração está preso a coisas materiais. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Imediatamente ele abaixou a cabeça, saiu triste, saiu decepcionado, porque a teologia daquele homem era uma teologia muito terrena, muito presente. Jesus estava falando de algo eterno, de algo que transcendia todo aquele momento. Então eu quero dizer para você, que Deus, Ele se preocupa com você de uma maneira tremenda, lá no profundo do teu coração. E voltando lá no Lamentações, no capítulo 3, no verso 19 e 20, diz assim: lembro-me da minha aflição, o profeta estava dizendo, da minha amargura e do meu pesar. E no verso 20 ele diz assim: lembro-me e a minha alma desfalece dentro em mim.
Então é aquele momento que é a lembrança do momento de aflição, que é a lembrança do momento de dor, de adversidade, de amargura, traz ao coração do profeta aquele sentimento de debilidade total. Eu já passei por muitas situações adversas, situações hoje que eu lembro e situações hoje que me fortalecem a prosseguir em frente. Mas o momento a qual eu estava passando por essas situações, eram situações que pareciam, que jamais cessariam. Talvez você esteja passando no auge deste momento de crise, de adversidade sobre a sua vida, lembrando a sua aflição, tendo este momento como um momento de amargura, do meu pesar. Tem um verso da palavra de Deus que ele diz assim: Senhor, tu me deste de beber losna. Sabe o que é losna? É uma plantinha amarga, e era tão amarga. Minha mãe, quando ficava ruim, o que ela fazia? Amassava aquela bichinha preta, verdinha, e te enfiava na boca para te dar uma sensação de alívio. Mas é um remédio ruim, Quem já tomou sabe o que é isso. É ruim, é amargo, mas trazia cura. Então os momentos de adversidade, de luta, de dor, em meio à crise, tem este poder de trazer cura. No momento a qual você está passando, não é um momento de prazer, mas é um momento, certamente, um momento de Deus acertar coisas que precisam ser acertadas na nossa vida. E aí ele diz mais no capítulo 3, mais adiante, ele diz assim no verso 29, Lamentações 3, no verso 29, ele diz assim, Deus dizendo: ponha o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Fala do momento de nos humilharmos, de nos colocarmos diante daquela situação mais adversa e dizer: Deus, eu não tenho o controle que eu achava que eu tinha. Eu não tenho, Senhor, o controle, acabou as minhas forças. É momento de se colocar diante de Deus e se render, não ao inimigo, não à ação do mal, mas se render a Deus, que tem o controle e o comando sobre todas as coisas, o Deus que dirige a tua vida, que não quer te imergir no meio dessa crise, mas quer fazer com que os teus pés passem vitoriosos em meio a este momento de adversidade, este momento de dor. E na sequência, no verso 39 do capítulo 3, ele diz assim, o Senhor dizendo, ponha o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? E aí no verso 40 ele diz assim: examinemo-nos e coloquemo-nos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu nos perdoastes. Então, quando o povo estava vivendo aquele momento de adversidade, aquele momento de dor, aquele momento de crise, era um momento de crise instaurada no meio do povo por questões de desobediência a Deus. Então nós temos que ter isso no nosso coração, assumirmos a nossa condição. É interessante a nossa condição de erro e nos assumir diante do Senhor e dizer: Deus, muda essa situação, muda essa causa. Elias estava passando também por um momento de adversidade, e ele, no meio da adversidade, quando é dado a ele uma sentença de morte, ele foge. E ele foge, ele vai por um caminho obscuro, ele vai por um caminho, e no meio daquele caminho Deus vai sustentando, fortalecendo, mas não era aquele caminho a qual Deus tinha projetado para Elias, até um dado momento que ele entra numa caverna, ele fica ali acuado, e ele fica ali achando que estava ali protegido, e de repente ele ouve uma voz tremenda, um barulho tremendo, mas Deus não estava naquele barulho. E ele ouve como se fosse uma voz de um terremoto, mas Deus não estava ali presente. Deus poderia falar no terremoto, poderia falar numa voz estrondosa, poderia. Salmo 29 diz isso,
A voz do Senhor despedaça. A voz do Senhor troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é como a voz de vários trovões, é uma voz tremenda. Então, de repente, para-se todo aquele barulho, e ele ouve uma voz, um sussurro, uma voz em meio àquela crise total, dizendo a ele: Elias, que tu fazes aí dentro? Sai para fora. E ele sai para fora daquela caverna, e ele se coloca a falar com Deus, e naquela voz suave, Deus estava presente. O nosso Deus que age de uma forma sobrenatural, o nosso Deus que tem multiforme sabedoria, o nosso Deus que age de uma maneira inesgotável, é uma maneira tremenda. Ele chega para ele e diz assim: que fazes aí, Elias? E ele diz: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, e somente eu restei, ninguém mais ficou para ser, essa expressão, do favor do Senhor, somente eu fiquei. E de repente a gente, no meio da crise, a gente se acha muitas vezes o único que está passando por aquele momento de adversidade. A gente se coloca num ato de autocomiseração tão grande, que a gente olha para aquela situação dizendo: olha, essa situação só eu estou passando. E de repente Deus chega para Elias e disse para Elias: Elias, você se engana, eu separei 7.000 almas, que estão neste momento também passando por situações semelhantes às suas, mas não se dobraram ao culto a Baal. Deus conhece a sua vida, e Deus conhece também outros que estão passando pela mesma situação que você está passando, e Deus quer trazer a você essa palavra de alento e de conforto, dizendo: pode identificar o foco da crise. Qual é o foco? Não jogue em outros, não jogue em outras situações ou em outras pessoas. Assuma a sua culpa, para que Deus possa agir de uma maneira tremenda, para que Deus possa te levar ao momento de decisão. Porque crise também existe este momento na crise, que crise também é o momento de tomarmos uma decisão precisa. Lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 17 e 18, depois daquele jovem que nós conhecemos como filho pródigo, ele não tem um nome, mas ele tem uma indicação de quem ele era. Ele era o filho rebelde de um pai muito rico, que tinha dado a este filho rebelde toda a herança cabível a ele. E este jovem vai para uma terra distante, ele se desvincula do relacionamento familiar, e ele diz: eu vou viver a minha vida longe da minha família, longe das minhas raízes, e eu vou curtir a vida doidado. E aí diz a palavra de Deus que ele gasta tudo que ele tinha, toda a herança é exterminada num período muito curto, e ele se vê sem amigos, sem dinheiro, sem dignidade, vivendo nas ruas daquela cidade a qual ele estava, num lugar tão distante. Mas é naquele momento, quando ele começa a buscar, em meio à crise, buscar tomar uma decisão, ele não tinha forças, ele vai para um local, e ali ele é empregado por um dos líderes daquela comunidade, para cuidar dos porcos daquele homem. E à medida que ele levava comida para ser dada aos porcos daquele homem, ele lutava, imagina, ele lutando com os porcos, para comer aquilo que era devido aos porcos. Ele queria se alimentar da comida que era dada aos porcos. E diz a palavra de Deus que, num dado momento, ele se vê privado até de comer aquilo que era dos porcos. Ele vê naquela situação e ele cai em si. E o Espírito Santo de Deus estava agindo de uma maneira tremenda. Eu quero que você entenda: o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face da terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz.
Nós estamos vivendo hoje a dispensação da graça, a dispensação da ação do Espírito Santo de Deus, mas ele sempre existiu, a ação dele sempre existiu. E quando Jesus conta essa história, eu vejo a graça de Deus sendo expressa através da atitude redentora expressa na vida desse jovem, mostrando o caminho de volta. E diz a palavra de Deus nesse verso que nós lemos, no capítulo 15, no verso 17 e 18, diz assim: caindo em si, ele acordou, ele se posicionou. A crise se tornou na vida daquele jovem um momento decisivo, um momento de ele tomar uma decisão e dizer assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi a ele: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Este foi o posicionamento daquele jovem, mas aquele posicionamento fez com que ele, caindo em si, tomasse uma decisão. Mas a decisão não ficou só no campo da mente, não. A decisão no campo da mente, ela tem que ser levada a uma ação, a um posicionamento, a uma tomada de posição e dizer: Deus, eu tomo essa posição. Então, no meio dessa crise, Deus está dizendo a você: é hora de tomar uma posição, é hora de se levantar em meio a este momento, sem forças muitas vezes, porque muitas vezes nós estamos no meio da crise e nós estamos sem forças. Quantas vezes nos momentos de crise, de adversidade, de lutas, eu não tinha forças nem para orar, mas eram nestes momentos que eu me levantava, e eu dizia: Deus, dá forças, porque eu vou me levantar, e eu vou orar, Senhor, eu vou ver os céus abertos, eu vou ver a ação sobrenatural de Deus, e eu creio que vidas entraram aqui nessa noite, da mesma forma, e eu profetizo sobre a sua vida, algo novo, um tempo novo de Deus sobre a sua vida, um renovo sobrenatural, que virá sobre a sua vida, meu amado irmão, e você vai se levantar, e você vai orar a Deus. Talvez você esteja orando, e de repente naquele momento de luta, sem força, você acaba dormindo até nas suas orações. Meu irmão, levanta. E quantas vezes eu levantei, eu orei em pé, eu orei andando na minha sala, no meu quarto, eu orei falando com Deus e colocando diante de Deus. Mas será que Deus não ouve a minha oração? Só no pensamento? Ouve, meu irmão, mas tem momentos que você tem que declarar para você mesmo aquilo que você crê, e você expressar com os seus lábios, e você se posicionar. Então, em meio a essa crise, que a força sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida, e você possa profetizar em meio a essa crise, tendo este momento decisivo. Este homem ficou lá no meio daquela crise, nessa luta, nesse confronto espiritual, mas diz ele: vou me levantar e voltei com meu pai. E o que ele fez? Se levantou. O que ele fez? Saiu em direção à casa do seu pai. Talvez ele tivesse que enfrentar, talvez, dias de viagem. Então ele não se preocupou com a aparência dele. Ele falou: o meu coração foi mudado, e eu vou em direção à casa do meu pai. Então, quando ele chega na casa do pai, se ele estava num estado de miséria lá, já cuidando daqueles porcos, o trajeto até chegar na casa do pai, talvez ele chegou numa condição totalmente desfavorável, indigna, mas quando ele chega na casa do pai, e aí diz a palavra de Deus que o pai o recebe de braços abertos, e o pai, vendo de longe, disse: é meu filho. E quando ele chega próximo ao pai, o pai não questiona, o pai não pergunta nada, o pai simplesmente diz: tirai a roupa velha, coloque uma roupa nova, coloque um anel de autoridade sobre a vida dele. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto, mas foi recuperado. Então a crise tem este poder tremendo de fazer com que algo novo aconteça. No momento da crise, uma das coisas que acontece no Lamentações, no capítulo 3, no verso 7, diz assim:
ficamos muitas vezes bloqueados. Ficamos muitas vezes bloqueados de todos os lados. Sentimos muitas vezes presos e sentimos muitas vezes impedidos de prosseguir em nossa caminhada. Lamentações 3:7 diz isso. O que diz? Cercou-me de muros, atou-me de pesadas correntes. Aquele momento em que você está cercado de todos os lados por muros, e diz assim: cercou-me de um muro, já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Aquele momento que você se sente acuado. Quem já não teve aquele momento de sonho, de pesadelo, como podemos dizer assim, que você tenta andar, tenta correr e você não consegue, né? Eu já tive isso. Isso acontece comigo? Isso aconteceu comigo? E eu lembro nitidamente de alguns casos que acordava no outro dia de manhã, era como se tivesse tido uma luta muito grande, e eu não conseguia sair, transpor, né? E hoje, já como crente, convertido, eu vejo a ação de Deus em tudo isso. Eu não entro num combate de oração por alguém, por uma vida, né, por uma situação, se eu não me cobrir, se eu não me guardar em oração, porque é um combate, meu amado irmão. Então, é aquele momento em que, no meio da dificuldade, você se sente cercado de todos os lados, sem opção de prosseguir, nem para um lado, nem para o outro, e além do mais, atado a correntes. A segunda coisa que acontece no meio da dificuldade é que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Parece que Deus não está ouvindo, e no Lamentações capítulo 3, no verso 8, diz isso. O que diz? Quando grito por socorro, Ele rejeita a minha oração. Talvez esteja esse sentimento ecoando no teu coração. Quanto mais eu grito, quanto mais eu peço socorro a Deus, Deus não está ouvindo a minha oração. Mas eu quero dizer para você, clama a Ele, e Ele vai te responder. Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Busca o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busque, clame ao Senhor. Então a sensação no momento da crise é que Deus não está ouvindo o nosso pedido de socorro. A terceira coisa, em meio ao momento da dificuldade que vem, é quando as circunstâncias são adversas. Muitas vezes nós experimentamos um sentimento de total frustração e desânimo. Está lá em Lamentações mesmo, no capítulo 3, no verso 9, diz assim: Ele impediu o meu caminho com pedra, e fez tortuosas as minhas veredas, ou as minhas sendas. Isso no verso de número 9. No verso 15 a 18 diz assim: Fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel, tirou-me a paz, o meu esplendor já se foi. Se você olhar esses versos, são versos que falam só de derrotas, são versos que falam só de adversidade, de luta, de dor. Ele diz assim: o Senhor me impediu o meu caminho com pedras, Ele fez tortuoso o meu caminho, fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel. Algo mais amargo do que fel? Não é mel, não, é fel, amargo. Tirou-me a paz, o meu esplendor já se foi. Talvez você esteja dizendo: Deus, o meu esplendor se foi, Senhor, do meu lar, da minha vida espiritual. O meu esplendor se foi, Senhor, da minha caminhada, Senhor. Deus amado, quando andava com o Senhor em meio ao deserto, eu via coisas tremendas, Senhor, mas hoje, Senhor, eu estou sem forças para prosseguir. Então é tempo, no momento da adversidade, ver a ação sobrenatural de Deus, a ação sobrenatural de Deus, que queria vir no meio daquela crise, trazendo aquele jovem lá, que é o filho pródigo, uma tomada de decisão, um momento decisivo. A crise levou aquele jovem ao momento decisivo. E a crise, nesse capítulo 3, quer te levar ao momento decisivo. É momento de você renovar os seus votos com Deus.
É momento de você se posicionar nos seus votos de oração com Deus. Ah, mas a igreja não tem tantos momentos de oração. Não estou falando na igreja, estou falando na tua casa, estou falando na tua vida de oração, no teu momento de oração. E às vezes eu vejo as pessoas se perdendo nesses momentos, quando Deus quer falar conosco, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Terceira coisa para nós finalizarmos: crise é a oportunidade de mudança e de restauração. Crise é essa oportunidade de mudança e restauração. No capítulo 3, no verso 21 a 26, diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, ou por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. Novas são a cada manhã, elas são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E ele diz assim: grande a minha porção é o Senhor, por isso nele esperarei. O Senhor é bom para com aqueles que nele esperam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, no meio da crise, tem essa oportunidade de mudança, essa oportunidade de restauração. Traga à memória o que pode trazer esperança. A crise atingiu a tua vida? Atingiu alguma área da tua vida? Ela foi identificada? Então, o que você tem que fazer? Começar um processo de reconstrução. Só que esse processo de reconstrução, esse caminho de reconstrução, é um caminho muitas vezes penoso, um caminho muitas vezes doloroso. Mas você não pode se desanimar. Deus não quer que no meio desse processo você se desanime. O livro de Jeremias, no capítulo 31, no verso 16, diz assim: assim diz o Senhor: contenha o teu choro e as tuas lágrimas, pois o teu sofrimento terá uma recompensa. Deus está falando de uma restauração. Chegou um momento que Deus falou assim: é hora de você conter o teu choro, é hora de você se posicionar neste momento, é hora de você usufruir da vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É momento de nós nos posicionarmos. Então Deus está falando ao povo, na volta do povo de Israel, do cativeiro babilônico. Deus havia prometido algo a este povo. No verso do capítulo 31 mesmo, no verso 8 e 9, o Senhor diz assim: eu os conduzirei em meio às consolações, eu os conduzirei às correntes de águas, por um caminho plano, que não tropeçarão. Então Deus estava falando de uma restauração em meio à crise, a qual o povo estava passando. Era um momento de adversidade. E Deus tinha decretado, por causa da desobediência daquele povo, 70 anos viria, como 70 anos, para cumprir todo aquele processo do cativeiro. Até o momento em que, lá no capítulo 29 de Jeremias, no verso de número 10, o Senhor diz assim: passados 70 anos, eu virei, diz o Senhor. E aí no verso 11 diante, ele diz assim, do capítulo de Jeremias 29, de 11 a 14, diz assim: porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. E aí no verso 14 diz assim: e eu trarei os vossos cativos. Deus estava falando de restauração. Deus estava falando de uma ação sobrenatural dele, em meio àquele caminho de reconstrução.
E ele diz assim: passados 70 anos, eu havia dito que essa palavra se cumpriria no tempo devido, porque Deus é o autor da história, Deus conduz a história, Deus conduz a tua história, Deus conduz a história da nossa nação, Deus conduz, meu amado irmão. Então é tempo de nós crermos, orarmos e vermos a ação sobrenatural de Deus, em meio à crise, em meio à restauração, o Senhor dizendo: eu vou conduzir o meu povo em meio às consolações, eu os conduzirei às águas correntes, eu os conduzirei e saciarei este povo sedento com águas límpidas. Meu amado irmão, eu creio nessa ação sobrenatural de Deus em meio à crise. A segunda coisa, planeje, estabeleça um plano de ação em meio à crise. Toda construção e reconstrução demanda um tempo de esforço considerável. Então, todo o tempo, esse momento de reconstrução, muitas vezes é lento. E às vezes, não conseguimos observar as mudanças. Já experimentou fazer uma reforma na sua casa? Você planeja e você diz: em 2 semanas eu acabo tudo. E aí começa, mexe. Passou 2, passou 3 semanas. E você olha, você mexe, parece que... Sabe o que eu decidi fazer? Eu comecei quando eu fiz algumas reformas, comecei a fotografar, e eu comecei a ver os passos da mudança, até chegarmos ao ponto, que é o finalizar de toda a mudança. E aí você olha, isso faz com que você possa trazer a memória na tua vida, fotografe esses momentos os quais você está passando, como um aparente momento de crise, mas é um momento de reconstrução, é um momento de reforma, é um momento do mover sobrenatural de Deus, e você vai ver lá adiante o concluir dessa reforma, de uma ação sobrenatural de Deus. Planeje, coloque em ação, não desista no meio deste momento de reforma. Jeremias capítulo 30, o povo estava vivendo este momento de reforma no governo, reforma na vida pessoal. E aí o Senhor diz no capítulo 30, no verso 3, diz assim: certamente vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, e os farei voltar à terra que dei aos teus pais. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas. Isso está em Jeremias no capítulo 30, no verso 3, e depois no verso 18. O Senhor diz assim: eu certamente virei e mudarei a sorte do meu povo, e farei voltar à terra do que deu aos seus pais, e a cidade será reconstruída debaixo das cinzas. Você olha e você vê algo que está como cinza, como escombros, né? Você olha e você fala: como vai haver reconstrução nisso? E Deus fala: vou reconstruir, e vou trazer ao estágio original. Isso fala de restauração. E a terceira coisa, para finalizarmos: coloque um marco, estabeleça um recomeço em todo este processo. Coloque um marco, estabeleça um marco em todo esse processo. Jeremias 31, 21 diz assim: coloque marcos e sinais nas estradas, preste atenção no caminho que você trilhou e volte. Então Deus começa a falar: coloque marcos, estabeleça sinais nessa cidade. E aí você vai olhar, você vai observar, você vai prestar atenção no caminho que você trilhou, e se necessário, dá uma conversão. Conversão fala de mudança de caminho. Volte, estabeleça um caminho novo. Nós, como convertidos, pessoas que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, eu louvo a Deus por isso, porque a nossa conversão faz com que nós sejamos santificados. É um estágio de posicionamento diante de Deus. Santificação é esse estágio de posicionamento, mas é um estágio contínuo de vida diária. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus disse: não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Deus não poderia fazer com que você saísse dessa crise
e não passasse por essa crise? Poderia. Mas em meio a essa crise, Ele quer resplandecer a sua glória de uma maneira tremenda. E aí, Jeremias 29, no verso 10 a 14, que é o verso que nós já lemos. Quando completar os 70 anos, eu, Senhor, virei. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal. Então Deus não perdeu o controle sobre a sua vida, sobre a sua história. Deus não perdeu o controle sobre o momento a qual você esteja passando. Então, em primeiro lugar, identifique o foco da crise. Em segundo lugar, tome uma decisão. E em terceiro lugar, use a crise como uma oportunidade para mudança na sua vida. Eu quero orar nessa hora, porque eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa palavra, que não era para outra pessoa, mas era para você. Feche os olhos aí no teu lugar. Eu gostaria que você falasse com Deus nessa hora. Eu gostaria que você se posicionasse diante do Senhor nessa hora, dizendo: Deus, eu estou passando por este momento, que é um momento de crise, é um momento de dificuldade, de adversidade. Mas esse momento não foi permitido pelo Senhor para te destruir de maneira nenhuma. Mas esse momento foi permitido pelo Senhor para que o Senhor possa resplandecer a sua luz sobre a sua vida. Eu não sei qual momento que você esteja passando, mas se você está passando por este momento, que é um momento do Senhor de agir na sua vida, mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga ver, absorver tudo aquilo que está acontecendo, é momento de uma tomada de posição. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Pessoas já oraram por mim em tantos outros momentos, e eu fui renovado pelo Senhor nos momentos mais difíceis da minha vida, porque pessoas estavam orando, pessoas colocaram as suas mãos sobre a minha vida e trouxeram um renovo de Deus sobre a minha vida. E eu quero me colocar nesta hora como profeta de Deus nessa noite, sobre a sua vida, sobre o seu coração, e dizer: o tempo da crise não é um tempo de derrota, mas é um tempo de oportunidade de Deus, de mudança em áreas da sua vida. Senhor, eu quero colocar essa vida diante do teu altar. Eu não conheço a luta, a dificuldade pela qual ela esteja passando. Eu não conheço, mas tu conheces, Deus. E é na autoridade do nome de Jesus, deste nome que é sobre todo nome, este nome que tem poder e autoridade, Senhor, seja dissipada todas as trevas em nome de Jesus, e toda ação contrária eu ordeno bata em retirada de sobre vidas neste local, em nome de Jesus, Senhor. Traz vida, traz esperança sobre este coração, Senhor, que vidas sejam curadas, sejam restauradas pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração, que haja um renovo do Senhor sobre vidas neste local, Senhor, que sejam tocadas, sejam transformadas pela ação sobrenatural de Deus. Move sobre essa vida, sobre este coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque eu creio que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completar a obra sobre esta vida, e que nessa semana seja uma semana de um renovo, de algo novo sobre essa vida, sobre este coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que você no seu lugar falasse com Deus e dissesse ao Senhor: Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Quero te pedir que o Senhor venha no comando da minha vida, e que em meio a este momento a qual esteja passando, por mais adverso que seja,
Senhor, que o Senhor se faça presente, Senhor, e que venha um renovo sobre a minha vida, sobre os meus sonhos, planos, e que algo novo, Senhor, possa ocorrer nesta semana, sobre a minha vida, sobre o meu lar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.